A partir de agora, você vai ouvir o expositor da Palavra de Deus, Pastor Luiz Mendes. Preciosos irmãos e irmãs, paz seja convosco. Vamos semear bênçãos através das palavras que saem da nossa boca? Sim, vocês sabem, foi pela palavra que Deus criou a terra, o firmamento, os animais, as aves, as plantas, o homem. Disse Deus: haja, e houve. Um exemplo, em Gênesis capítulo 1, versículo 3, ele disse: haja luz, e houve luz. Aconteceu aquilo que ele disse. Em Hebreus capítulo 11, versículo 3, diz que os mundos que existem foram criados pela palavra. Nós também temos o poder de trazer à existência muita coisa boa através de nossas palavras. Critério? O critério é o que está na primeira carta de São Pedro, capítulo 4, versículo 11. Se alguém falar, fale segundo as palavras de Deus. Podemos ministrar bênçãos ao nosso redor, aonde quer que formos. Jesus abençoava. Uma certa vez, ele abençoou as crianças. Está escrito em São Marcos, capítulo 10, versículo 16, que Jesus tomou as crianças em seus braços e, impondo-lhes as mãos, as abençoou. Abençoemos todos aqueles que estão sob nossa autoridade. Se as maldições daqueles que detêm autoridade se cumprem, igualmente as bênçãos. Quando pela fé ministramos palavras de bênção, liberamos o poder de Deus para agir em favor da pessoa que desejamos abençoar. Se por algum motivo o outro não for receptivo e a bênção não se consumar, ela voltará a nós. Nada perdemos ao abençoar os outros. Foi o que Jesus disse aos seus discípulos em São Lucas, capítulo 10, versículos 5 e 6. Ao entrardes numa casa, dizei antes de tudo: paz seja nesta casa. Se houver ali um filho da paz, repousará sobre ele a vossa paz. Se não houver, ela voltará sobre vós. Abençoemos nossos pais. São eles os encarregados da formação do caráter dos filhos. Abençoemos nossos filhos. No livro dos Salmos, capítulo 127, versículo 3, diz que os filhos são dádivas do Senhor. Os filhos são herança do Senhor. Você não pode chamar uma herança do Senhor de danado, de atentado, de safado, de desgraçado ou de
santo diabinho. Repito, o livro dos Salmos, capítulo 127, versículo 3. Os filhos são herança do Senhor. Abençoemos nossa família. A família é o esteio, a base da sociedade. Quando a família se dissolve, a sociedade desintegra-se e corrompe-se. Deus é especialista em abençoar. No livro de Números, capítulo 6, do versículo 24 ao 26, está escrito assim: o Senhor te abençoe e te guarde. Digam amém, todos vocês. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Todos digam amém. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Digam amém. Repito, a escritura citada está em Números, capítulo 6, do versículo 24 ao versículo 26. Quando Deus ordena a bênção, ela acontece. Ela acontece sim. No livro dos Salmos, capítulo 133, versículo 3, está escrito que o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Continuemos com os Salmos. Agora o capítulo 3, versículo 8. A salvação vem do Senhor, e sobre o teu povo seja a tua bênção. Ainda o livro dos Salmos, capítulo 21, versículo 3. Deus nos provê das bênçãos de bondade. Ainda Salmos, capítulo 24, versículo 5. Este, ou seja, o justo, receberá a bênção do Senhor e a justiça do Deus da sua salvação. Em Provérbios, capítulo 10, versículo 6, diz: bênçãos há sobre a cabeça do justo. No livro de Gênesis, capítulo 12, versículo 2, Deus abençoou o grande patriarca Abraão. Deus falou-lhe: abençoar-te-ei. E aquela bênção chegou até nós. Gálatas, capítulo 3, versículo 14. Para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios por meio de Jesus Cristo. Em Gênesis, capítulo 22, versículo 17, Deus disse a Abraão: te abençoarei grandissimamente e multiplicarei a tua semente como estrelas que estão no céu e como a areia que está na praia, e a tua semente possuirá a porta dos seus inimigos. Vocês sabiam que em Cristo nós somos a semente de Abraão? Gálatas capítulo 3, versículo 29. E se sois de Cristo, sois descendentes de Abraão e herdeiros conforme a promessa.
Portanto, a semente de Abraão vence o inimigo, não é vencida. Possui, não é possuída. A bênção de Deus estando sobre uma pessoa, aquela pessoa vence. A bênção de Deus estava sobre José. Por isso, mesmo na condição de escravo, de prisioneiro, vejam o que Deus fez. Deu uma guinada na sua vida e fez dele a segunda pessoa do Egito, o governador do Egito. A bênção de Deus estava sobre Moisés. E foi exatamente a bênção de Deus que preservou a sua integridade física, pois quando recém-nascido, Faraó inescrupulosamente estava mandando matar todas as crianças do sexo masculino, crianças hebreias, e Moisés foi salvo, porque Deus sensibilizou o coração de uma pagã, da princesa, da filha de Faraó, fazendo com que ela sentisse afeição por Moisés. Que preciosidade! Com a bênção de Deus, Josué, com seu exército, a bênção de Deus sobre ele passa pelo Jordão, enfrenta aquele desafio, Jericó cercada de muralhas, mas as muralhas caíram pelo som daquelas buzinas ungidas pelo Espírito de Deus. Sim, com a bênção de Deus, Gideão venceu os midianitas. Com a bênção de Deus, Davi venceu Golias. Com a bênção de Deus, Esther, ali no palácio de Assuero, entrou em sua câmara secreta, coisa que ninguém podia fazer porque morreria. Mas com a bênção de Deus, ela entrou ali e o rei sentiu afeição por ela, dizendo-lhe até isso, pede até a metade do reino. Mas ela estava ali agindo, intercedendo pelo seu povo judeu, intercedendo por Mardoqueu, que estava sendo vítima do jactancioso, do arrogante Amã, que tinha feito até uma forca para Mardoqueu. Mas quem foi para a forca foi Amã. Mardoqueu foi preservado, seu povo foi preservado. Esther foi uma heroína sob a bênção de Deus. Sob a bênção de Deus, Ana venceu a esterilidade e concebeu um filho e deu à luz o grande profeta Samuel. Sob a bênção de Deus, Isabel, não obstante ser estéril, deu à luz a João Batista. Sob a bênção de Deus, Maria concebeu sem um concurso sexual, por obra e graça do Espírito Santo. Sim, a bênção de Deus. Jesus Cristo manifestou bênçãos para o povo. Foi a bênção de Deus que estancou a hemorragia de uma mulher que há 12 anos sofria. Foi a bênção de Deus que fez com que uma mulher que andava encurvada se endireitasse. Há 18 anos ela era uma prisioneira de Satanás. Foi a bênção de Deus que abriu os olhos do cego de Jericó. Foi a bênção de Deus que fez o cego de nascença enxergar. Foi a bênção de Deus, sim, que fez com que aquele leproso implorasse a Jesus, dizendo: se queres,
faça-me limpo. Tenha compaixão da minha vida miserável, desprezível, estigmatizada. Tu que levas o bem pelo caminho. As Escrituras dizem em Atos 10:38 que Deus ungiu a Jesus de Nazaré com Espírito Santo e virtude e andou por todas as partes fazendo bem, curando os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Jesus estendeu a mão para o leproso e disse: eu quero te fazer limpo, eu quero destruir essa obra de Satanás. Jesus quer te abençoar, Jesus quer te curar, Jesus quer manifestar o seu poder na vida da tua família. Jesus quer lhe prover um emprego, Jesus quer lhe dar vitória sobre essa luta, em nome do Senhor Jesus Cristo, esse nome que é sobre todo nome, esse nome que, quando pronunciado na unção do Espírito Santo, estremece o inferno, aterroriza os demônios. É nesse nome que eu declaro a tua bênção, a tua vitória. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Aos Hebreus capítulo 13, versículo 8.